Senhores deputados e senhores deputadas, vamos retomar os nossos trabalhos, começando por cumprimentar o Dr. Vitalino Canas e o Sr. Juiz Conselheiro António Manuel Clemente Lima. São candidatos à eleição para juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, votação que terá lugar na próxima sexta-feira. Nos termos legais, essa votação tem de ser precedida por uma audição na primeira comissão. Começo por agradecer ao Dr. Vitalino Canas e ao Juiz Conselheiro Clemente Lima terem, num espaço tão curto, mas as coisas são como são, marcado esta audiência, e também pedir desculpas pelo atraso do início da vossa audiência, mas os trabalhos parlamentares da primeira comissão assim o condicionaram. O figurino que vamos adotar é o figurino habitual. Darei a palavra sucessivamente ao Dr. Vitalino Canas e ao Juiz Conselheiro Clemente Lima para fazerem a apresentação, digamos assim, da sua candidatura, e depois darei à volta da mesa, pela ordem habitual, a palavra aos senhores deputados para fazerem não só as considerações, como colocarem os pedidos de esclarecimentos que entenderem por bem, depois do que voltaremos aos dois senhores candidatos para prestar os esclarecimentos que tenham sido solicitados. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Dr. Vitalino Canas, faça favor de usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pode continuar a tratar-me como deputado, que tenho todo o gosto em ter também isso no meu currículo, como uma função muito importante. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar o Sr. Presidente da Comissão, deputado Luís Marques Guedes, e na sua pessoa todos os membros desta Comissão. Eu vou seguir mais ou menos aqui um textozinho que preparei para disciplinar a minha intervenção e para me tentar conter dentro do limite temporal que foi estabelecido. Quero começar por salientar que, apesar de já ter exercido várias funções ao longo da minha vida profissional, a eventual eleição para a função de juiz do Tribunal Constitucional não é simplesmente a eleição para mais um cargo. Aliás, devo dizer que a simples apresentação da minha candidatura já constitui um imenso privilégio para mim, que desfruto com enorme orgulho. Esta eventual eleição para juiz do Tribunal Constitucional constituirá ou permitirá um regresso à minha primeira casa do ponto de vista profissional, depois de ter saído da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Exerci funções de assessor do Tribunal Constitucional entre 1983 e 1986, tendo depois regressado a essas funções em 1993, até ir para o governo do engenheiro António Guterres em 1995. Tive a honra de ser o primeiro assessor do Tribunal, logo depois deste ter iniciado o seu funcionamento, na sequência da revisão constitucional de 1982. Era então presidente do Tribunal, o meu antigo professor em várias disciplinas da Faculdade de Direito, Armando Manuel Marques Guedes, por feliz coincidência, pai do presidente desta comissão, deputado Luís Marques Guedes, a quem presto aqui homenagem, recordando o papel histórico por ele desempenhado na condução da primeira composição do Tribunal. Aliás, recordo com saudade, não apenas o primeiro Presidente, mas algumas pessoas que já não estão entre nós e que na altura me receberam no Tribunal Constitucional com imensa paciência, um jovem de 24 anos, com algumas certezas, mas com muitas incertezas, e recordo com muita saudade esses momentos. Se obtiver a vossa confiança na votação, terei a oportunidade de me sentar em lugar que já pertenceu a juristas que considero dos mais notáveis que conheci. Só para referir aqueles com quem trabalhei, destaco Luís Nunes de Almeida e António Vitorino, amigos e constitucionalistas brilhantes, bem como Antero Alves Monteiro Diniz e José Magalhães Godinho, todos eles fundamentais no acrescente formação de um jovem de 20 e poucos anos, recém-licenciado em Jurídico-Políticas como eu era. Os juízes do Tribunal Constitucional não têm programa de ação.
ou linhas de ação próprias. O nosso programa, se for eleito, será sempre, ou o programa dos juízes do Tribunal Constitucional será sempre a própria Constituição, e essa conhecem-na tão bem quanto eu, portanto não vale a pena estar aqui a traçar-lhe as linhas nem o conteúdo. Aquilo que os juízes do Tribunal Constitucional têm de fazer é estar atentos à realidade constitucional, conhecer bem a Constituição e fazer com que ela, Constituição e a realidade constitucional andem a par. Não havendo programa ou linha de ação a apresentar, resta-me tentar demonstrar que tenho um perfil adequado ao exercício das funções a que me candidato e fazer, se houver tempo no final, uma breve referência à posição do Tribunal Constitucional na ordem jurídica e social portuguesas, antes de me submeter às vossas perguntas e comentários. Quanto ao perfil, sublinho, para além das já referidas funções do Tribunal Constitucional, o trajeto na academia e na investigação científica, na política, na consultoria jurídica nacional e internacional, em atividades empresariais, sobretudo, que é das empresas e da advocacia. Enfim, de várias posições públicas que tenho visto em relação ao meu perfil profissional, tenho visto grande insistência em algumas funções que exerci, sobretudo ao nível político, de secretário de Estado há 25 anos, de porta-voz do Partido Socialista há 15, mas olhando para aquilo que são as condições de elegibilidade para o Tribunal Constitucional, que estão no artigo 13º da Lei sobre a Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional, sobretudo tenho de mostrar aqui o que é que eu sou, em termos estruturais, em termos de preparação profissional, porque o lugar no Tribunal Constitucional é um lugar técnico, é um lugar para jurista, é isso que é exigido pela lei que está nesse tal artigo 13º da lei. Portanto, vou aqui procurar mostrar que aquilo que é estrutural, aquilo que é a minha opção de vida desde há 40 anos, é sobretudo ser jurista, ser técnico do direito, ser estudioso do direito, particularmente do direito constitucional, e que as funções que desempenhei com muita honra e sem qualquer tipo de hesitação há alguns anos atrás, são funções que foram desempenhadas conjunturalmente dentro de uma carreira que tem outro trajeto. E, portanto, irei aqui, sobretudo, falar da minha condição de advogado e da minha condição de professor universitário. São essas as minhas profissões. Quando nos perguntam naqueles papelinhos que às vezes temos de preencher a profissão, é sempre isso que eu digo, desde há 40 anos, professor universitário ou, desde há menos tempo, porque sou advogado há menos tempo, advogado. E enquanto advogado, queria começar por fazer uma nota, para dizer o seguinte: tenho visto algumas referências a que a circunstância de eu ser advogado, alguns até dizem advogado de negócios, o que sinceramente não me reconheço muito, mas pronto, a circunstância de eu ser advogado podia ser um impedimento, podia representar uma capitis diminutio em relação ao exercício dessa função. E eu queria pedir desculpa, mas rejeito totalmente isso, chamando aliás a atenção para que ninguém mais que os advogados deseja que haja um Tribunal Constitucional, e em geral todo o sistema de justiça, mas um Tribunal Constitucional especialmente, que seja eficaz e ao serviço dos direitos e da justiça constitucional. Recordo, aliás, numa nota histórica, que a primeira proposta de instituição de um Tribunal Constitucional foi feita pelos advogados portugueses em 1972, antes da Revolução, no primeiro Congresso dos Advogados Portugueses. Primeira vez que alguém sugeriu, propôs em Portugal a criação de um Tribunal Constitucional. Aliás, continuando com a nota histórica, depois em termos partidários, o primeiro partido a fazer uma proposta nesse sentido foi o CDS, em 1975, no seu projeto de Constituição. Não foi por acaso que o primeiro vice-presidente do Tribunal Constitucional foi um advogado, José Magalhães Godinho, advogado, aliás, de altíssimo gabarito e estatura, que antes do 25 de Abril defendeu presos políticos, defendeu muita gente perseguida, foi ele próprio perseguido pela PIDE, escreveu livros importantes sobre direitos e depois veio ser parte da primeira composição do Tribunal Constitucional e veio ser, aliás, seu vice-presidente. E tal como José Magalhães Godinho, outros advogados ilustres integram ainda hoje o Tribunal Constitucional, alguns deles tendo chegado até a presidente. Lembro, por exemplo, José Manuel Cardoso da Costa, que foi, aliás, a pessoa, a individualidade que mais tempo exerceu as funções de presidente do Tribunal Constitucional, e também Luís Nunes de Almeida,
ambos tendo servido nessas condições e como juiz com altíssima qualidade e deixando a sua marca na jurisprudência do Tribunal Constitucional, contribuindo para o prestígio que o Tribunal Constitucional tem. Portanto, permitam-me que puxe aqui um bocadinho pelos galões dos advogados e que diga que me parece totalmente desadequado pensar-se que um advogado pode ter qualquer tipo de diminuição no exercício do cargo de juiz do Tribunal Constitucional. Mas permitam-me, sobretudo, que me demore um bocadinho mais na minha carreira académica e de investigação na área das ciências jurídico-políticas, a minha principal vocação, uma vocação de 40 anos. Eu comecei a ser monitor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aos meus 20 anos, no 4º ano da faculdade, como monitor de Direito Constitucional. É desde aí que a minha vocação está traçada. Fui monitor a partir de 1980, fui assistente estagiário a partir de 1984, sempre na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, à minha casa. Fui assistente a partir de 1986, sou professor da faculdade desde 2016. Tive também a oportunidade de lecionar em instituições universitárias no estrangeiro. Fiz o doutoramento na área das ciências jurídico-políticas, uma tese de Direito Constitucional, tendo obtido a máxima classificação que é possível ser obtida na Faculdade de Direito de Lisboa, em doutoramentos, máxima classificação possível, um júri composto por 7 catedráticos. E, de um modo geral, as minhas áreas científicas são o Direito Constitucional e a Ciência Política, como comprovam as colaborações, as regências agora também, que tenho tido ao longo de 40 anos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, às vezes com algumas interrupções forçadas, mas sempre na área do Direito Constitucional e na área da Ciência Política, mas particularmente na área do Direito Constitucional, no contexto da pesquisa e investigação. Publiquei com regularidade, mesmo nas épocas em que desempenhei funções políticas de primeira linha. E um dos temas que mais me atraiu ao longo dos tempos foi justamente o da Justiça Constitucional. Em 1984 publiquei o trabalho que submeti a concurso para assistente estagiário da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre as decisões do Tribunal Constitucional, trabalho que ainda hoje tenho o orgulho de continuar a ser bastante citado e bastante referenciado. Em 1988, há 32 anos, publiquei a minha tese de mestrado sobre os princípios dos processos de fiscalização da constitucionalidade e da legalidade no Tribunal Constitucional. Trabalho também esse, apesar dos seus vetustos 32 anos, também esse muito referenciado. Aliás, o professor Jorge Miranda, talvez com generosidade excessiva, até diz que continua a ser a única obra geral de consulta sobre a matéria do direito processual constitucional. Mas acho que é mesmo generosidade, porque há outros trabalhos já mais atualizados e bastante melhores do que esse. Mas continua a ser um trabalho que, pelos vistos, é visto com interesse. Mesmo a minha tese de doutoramento, sobre o princípio da proibição do excesso, publicada em 2017, teve origem remota em pareceres que fiz para os juízes com quem trabalhei em meados de 1980 e contém vasto estudo da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Fora isso, tenho publicado regularmente trabalhos académicos sobre direito constitucional, alguns especificamente atinentes a temas relacionados com o Tribunal Constitucional que constam do meu currículo e que é público. Finalmente, e para terminar, peço desculpa, Sr. Presidente, se já me excedi no tempo, não tomei exatamente nota de quando é que comecei. Finalmente, uma nota para a posição que o Tribunal Constitucional tem vindo a ocupar, talvez até se possa dizer tem vindo a conquistar em Portugal, e que o legislador, aliás, não deixa de reforçar, atribuindo-lhe novas funções, como sucedeu recentemente com aquilo que se refere à entidade da transparência. O Tribunal Constitucional não tem cedido, em meu entender, à tentação de uma postura de ativismo judicial. É seguramente menos interventivo ou ativista do que o seu congénere alemão ou que os Supremos Tribunais Federais americano e brasileiro, mesmo nos momentos em que foi insistentemente convidado a isso, como no período da chamada jurisprudência da crise, soube manter uma prudente atitude de equilíbrio e de autocontenção. Penso, por isso, que o Tribunal Constitucional português tem tido um papel que, por ser prudente e contido, não é menos fundamental na estabilização do regime democrático ou constitucional português, mesmo nos momentos de maiores desafios.
Se merecer a vossa eleição, se merecer a vossa confiança, espero poder contribuir para que isso continue a ser assim e, bem, assim também para a defesa da Constituição. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Juiz Conselheiro António Clemente Lima. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Dr. Luís Marques Guedes, senhoras e senhores deputados, antes de tudo consintam que lembre, por homenagem triste, a perda, quase agora, do Sr. Deputado João Ataíde das Neves, que foi membro desta comissão, tanto quanto sei, e foi meu colega nos bancos da Magistratura Judicial e era meu amigo antigo. Cumprimentando todos, peço que me consintam também um cumprimento breve e particular aos senhores deputados Luís Marques Guedes e Fernando Negrão, colegas de carteira, no sentido de colegas de sua turma, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ao senhor deputado Carlos Peixoto, que conheço desde antes de nascer. Aos senhores deputados Jorge Licão, Neto Brandão, não sei quem é que está, José Magalhães, António Filipe, com os quais me fui cruzando nos caminhos públicos da vida pública. Ademais, não quero deixar de cumprimentar o Sr. Dr. Vitalino Canas no contexto deste provimento. Sr. Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, é uma honra estar nesta Casa da Democracia, em particular nesta Comissão, submetido à vossa audição e ao vosso escrutínio. É uma honra só por si que um grupo de senhoras e senhores deputados tenha lembrado deste nefelibato assurrado, que era o que o meu conterrâneo Virgílio Ferreira dizia do poeta António Ramos Rosa, um juiz de carreira, pousado ali no convento de São Patrício, a calcorrear processos, com a inocência e com o ânimo de bem-fazer dos recém-chegados às escadinhas de São Crispim, na secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, para que foi nomeado há cerca de ano e meio. Verdade seja que o tempo de reflexão que me foi concedido para maturar a aceitação desta candidatura foi tão excessivo que nem sequer me deu tempo para pensar muito nisso. E a aceitação dependeu muito e em muito de uma reflexão genérica sobre a responsabilidade e a nobreza da função e da instituição que me proponho servir. O Tribunal Constitucional, casa-mãe dos direitos humanos, tem sido espaço de reflexão e de pedagogia, um empêcheur de danser en rond, um desassossegador de longo curso, uma força civilizadora do direito democrático, um denor. No entanto, quando tudo caminha em mimetia e apaziguada contemplação. É o Tribunal Constitucional, órgãos de soberania independente dos demais poderes do Estado, compete antes de tudo concretizar a conformidade ou a desconformidade das leis com a Constituição, no exercício de um serviço à comunidade que se projeta, ora indiretamente, sobre a vida real das pessoas, por via dos ajuizamentos abstratos sobre a própria lei, ora mais diretamente sobre a vida, a liberdade, o património dos nossos concidadãos, por via das decisões levadas sobre processos concretos de pessoas concretas, na superação de casos provindos dos tribunais comuns. Nada de novo. É, no meu conceito e no meu ver, um tribunal de equilíbrio em profundidade, o tribunal da equidade e da prudência, e configura o ligante e a resina que garantem o equilíbrio estrutural e funcional do sistema político consignado na nossa lei fundamental. É não apenas fator de salvaguarda da divisão de poderes, é o reduto último da tutela das liberdades fundamentais do cidadão. Por um lado, protegendo contra as intromissões abusivas e ilegítimas do poder, e por outro, procurando garantir a plenitude do Estado social em ação. Assim é e assim tem sido, graças ao esforço qualitativo de quantos ali têm servido, construindo cultura de cidadania, assegurando democracia, sedimentando o Estado de Direito. Seja então a prática judiciária no Tribunal Constitucional um terreno de construção de cidadania, uma dimensão reflexiva, a cidadania não se restringe à mera positividade formalmente proclamada ou materialmente reconhecida, requer e empenha um constitutivo trabalho real de efetivação. Construir e reconstruir a cidadania, serzindo e resserzindo, para além da outorga dos direitos, pela via do exercício dos direitos e da garantia desse exercício.
No Tribunal Constitucional, no exercício das competências conferidas aos juízes do Tribunal Constitucional, também a realidade é relação. Neste mundo sempre novo e sempre admirável, impõe-se cada vez mais e cada vez com mais vigor assumir alguma ousadia especulativa, aquilo que se chama a coragem do conceito. Impõe-se tornar nítida uma visão de conjunto que permita compreender para além da minuciosa descrição dos detalhes. Do Supremo Tribunal de Justiça para o Tribunal Constitucional, só posso dizer que, como dizia o António Ramos Rosa, alguma coisa começa, ou está começando, ou vai começar, ou já começou, ou nada começou ainda. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, fico grato e honrado pelo convite. Asseguro-vos que, a ser eleito, darei o melhor de mim, sabendo que nunca estarei à altura de quantos no Tribunal Constitucional serviram e servem a Constituição, o Estado de Direito do povo português. Não sendo eleito, continuarei no Supremo Tribunal de Justiça a servir, o melhor que sei, a Constituição, o Estado de Direito do povo português. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então... Eu faça favor. Pedi ao Sr. Presidente para fazer circular, para desfazer um equívoco. Eu já distribuí. Nunca recebi nada do Benfica, não pertenço a lista nenhuma. Nunca fui convidado, nunca aceitei convite nenhum. Nunca fui ao Estádio da Luz, nunca fui ao Estádio de Alvalade, nunca fui ao Estádio de Dragão. Só para que fique claro. É uma nota que eu já distribuí. Os senhores deputados têm no vosso computador. É uma nota, se me permitem, senhores deputados, é uma nota que já tem nos vossos computadores, que o Sr. Juiz Conselheiro pediu para distribuir e que é um pequeno esclarecimento, como ele acabou agora de referir, relativo a notícias que circularam por aí sobre convites para jogos de futebol, onde aparecem nomes de várias pessoas e o desmentido aqui fica relativamente ao nome próprio do Juiz Conselheiro António Clemente Lima sobre as notícias. Perdão interromper, corresponde a um documento que eu enviei ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e Presidente do Conselho Superior da Magistratura no dia 5 de fevereiro, quando me apercebi da notícia da lista. Porque, de facto, é uma coisa... Eu sou do CDUL e do Desportivo de Gouveia. Senhores deputados, vamos então passar a palavra aos senhores deputados, começando pela senhora deputada Cláudia Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os senhores candidatos, o Sr. Conselheiro António Clemente Lima e o Sr. Dr. Vitalino Canas. Abster-me-ei de uma análise detalhada dos currícula muitíssimo meritórios que nos fizeram chegar e limitar-me-ei a evidenciar no currículo do Sr. Conselheiro a circunstância de ser magistrado há longa data, de ter desempenhado funções nos tribunais da Relação do Porto, de Lisboa e de Évora e ser agora Sr. Conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça e enfatizarei ainda o interesse especial que me parece que tem nas matérias penais e processuais penais, interesse esse que se torna evidente a partir da análise das publicações que constam do currículo. Relativamente ao Sr. Dr. Vitalino Canas, permito-me evidenciar no currículo a circunstância de ser de facto um constitucionalista e devo dizer-lhe que li com muito interesse a sua dissertação de doutoramento, que aliás já tive a oportunidade de citar, e que me foi muito útil, sobretudo para compreender a diferença entre o princípio da igualdade e a proibição da discriminação, o princípio da não discriminação. Preparei 3 temas muito sucintos, que, se acharem pertinentes, poderão suscitar alguma reflexão, e o primeiro tem a ver com a existência de modelos diferentes de jurisdição constitucional e com a opção do nosso modelo não admitir o recurso de amparo. Nós temos um Tribunal Constitucional que fiscaliza normas, mas que não se indica a solução dada a casos concretos. Existem algumas vozes agora contra essa opção e que achariam vantajosa a aceitação do recurso de amparo, sobretudo porque consideram essa solução mais abrangente sob o enfoque da proteção de direitos fundamentais. Este é o primeiro ponto sobre o qual gostaria de ouvir os senhores candidatos, se o acharem pertinente.
Com alguma conexão com este assunto, há um outro tópico que me parece essencial para se compreender a própria competência do Tribunal Constitucional e o papel que poderão desempenhar caso venham a ser eleitos. E a questão é a seguinte: num sistema como o nosso, que é de fiscalização de conformidade constitucional de normas, torna-se fundamental, para se compreender a própria competência do Tribunal, o preenchimento do conceito de norma. Ou seja, pergunto o que entendem o Sr. Conselheiro e o Sr. Doutor por norma para efeitos de controle de constitucionalidade, quando é sabido que um conceito muito amplo, que também abranja, por exemplo, convenções coletivas de trabalho, interpretação de normas ou analogia, tornaria menos necessário um recurso de amparo. Finalmente, a terceira questão genérica que trago já foi de alguma forma suscitada pelo Sr. Dr. Vitalino Canas, quando se referiu à opção que o Tribunal tem feito por uma atitude não demasiado ativista. E, portanto, a minha pergunta tem a ver com o facto de os tribunais constitucionais serem frequentemente criticados por uma autocontenção excessiva, o que significa que não se ingerem demasiadamente nas opções do legislador democraticamente eleito ou em opções do Poder Executivo. E a minha pergunta é como veem os senhores candidatos o exercício da função do juiz constitucional, com maior contenção ou com menor contenção, sendo certo que a autocontenção se justifica pelo princípio democrático e pela separação de poderes, mas um excesso de autocontenção pode ser desarmonioso sob o ponto de vista do princípio da constitucionalidade. Finalmente, uma indagação muito sucinta para o Sr. Conselheiro Clemente Lima. O que pergunto é se no exercício da sua judicatura, longa e preocupada com os direitos humanos, se foi confrontado com a necessidade de aplicar normas por as considerar desconformes com a Constituição. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores candidatos, o Sr. Professor Dr. Vitalino Canas, o Sr. Juiz Conselheiro Clemente Lima. De facto, fomos colegas de faculdade naqueles heroicos 5 anos, em que entramos numa faculdade a ferro e fogo e conseguimos sair de lá numa faculdade, enfim, decente, não é? E que evoluiu, e também pela mão do professor Vitalino Canas, e evoluiu para uma grande faculdade, e é de facto uma grande faculdade, e tem sido uma grande faculdade, e uma escola de referência. E relativamente aos currículos, eu reparei no currículo do Sr. professor Vitalino Canas e vejo que se concentrou muito, ou quase exclusivamente, nas áreas jurídicas. Deixou de fora, por exemplo, antes disso, dizer-lhe que gostei de ouvir dizer que se honra por ter sido advogado. E eu acho isso importante, porque uma sociedade que não tem advogados não é uma sociedade livre. E isto é importante que se fixe e que se tenha consciência disso. Mas acho que há aqui uma omissão, e essa omissão tem a ver com a nova política para a toxicodependência em termos de prevenção e em termos de combate à toxicodependência, que foi por si criada, elaborada, num quadro legislativo novo, ao qual eu tive o gosto de dar continuidade. Porque dei continuidade, apesar das críticas, porque muitas vezes há a ideia de que só a esquerda é que tem ideias inovadoras em determinadas áreas. E não queria deixar de realçar esse ponto, porque acho que é muito importante. Segundo ponto, relativamente ao currículo do Sr. Juiz Conselheiro Clemente Lima, registrei, ele é extenso, registrei aqui a comarca onde ambos fomos juízes, a comarca de Alenquer, aquela belíssima terra, com belíssima gente, mas não fomos ao mesmo tempo, fomos em períodos diferentes, e eu lembro-me de ter falado consigo antes de ir para lá. Um outro ponto que eu queria referir é, esta é das audições mais importantes que nós temos dentro do leque de audições que nós fazemos. Nós estamos a falar do Tribunal Constitucional, que é o último tribunal de recurso que há em Portugal. Depois do Tribunal Constitucional, dentro do quadro judicial nacional, não há mais recursos. Portanto, as decisões dos juízes do Tribunal Constitucional são decisões definitivas. O que quer dizer que a responsabilidade
a formação, a preparação e a honorabilidade do juiz do Tribunal Constitucional não pode ter qualquer dúvida. Não pode subsistir qualquer dúvida relativamente a isso. E eu tenho aqui 3 questões para pôr, 3 questões concretas. Uma, e que eu acho que é um problema não só do Tribunal Constitucional, mas do Sistema Judicial Nacional. Já aqui fiz a mesma pergunta relativamente à composição do Conselho Superior da Magistratura, é perguntar porquê esta desigualdade de género. Porque se os senhores forem votados favoravelmente e forem juízes do Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional passará a ter 13 juízes, porque é essa a sua composição, sendo que 9 são homens, sexo masculino, e 4 do sexo feminino. Não é desigualdade de género, é desequilíbrio de género. Sim, mas também é desigualdade. É desigualdade. E, portanto, este problema não se põe só com o Tribunal Constitucional, põe-se com a composição dos Conselhos Superiores do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura, e dá a sensação que o Tribunal está ainda no século XX, ainda não percebeu que no século XXI as coisas são diferentes e que há juristas de grande mérito, não só nas magistraturas como nas universidades, e em grande número. E por isso, não sei porque os deputados nesta Casa têm esta tentação de indicar sempre homens para estes lugares. Não sei qual a explicação. Hã? Alguns, é verdade. Alguns. No Conselho Superior da Magistratura isso foi patente. Não é mais que patente. Aqui não é tão patente, mas no Conselho Superior da Magistratura foi patente. Eu perguntava se acham que o Tribunal Constitucional, com esta composição, é de facto um órgão judicial do século XXI ou ainda se mantém como um órgão judicial do século XX. Depois, há aqui uma outra questão, esta de caráter técnico e que tem a ver com as razões de saída da senhora juíza Clara Sotomayor do Tribunal Constitucional. Muita coisa se disse, muita coisa eventualmente se inventou, porque é normal inventarem-se muitas coisas nestes momentos, mas a única coisa que eu li e que me mereceu credibilidade foi a sua carta de explicação das razões da sua renúncia, em que ela diz que renuncia por uma questão técnica que é importante, e volto a dizer, e que tem a ver com uma coisa que raramente se fala, que é com a independência interna dos juízes. Só se fala da independência externa dos juízes. Isto é, não está ligado à empresa A, não está ligado ao fulano tal, não está ligado a interesses dali, ou lobbies da colá. Isso é importante, e é importante que isso não aconteça, mas é preciso discutir também a independência interna dos juízes. E nós sabemos que, na fiscalização concreta da constitucionalidade, as normas que se aplicam para a distribuição dos processos são as normas do Código de Processo Civil, porque são as normas do Código de Processo Civil que se aplicam nos casos omissos para além da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, quando ela não os preveja. O que quer dizer, na fiscalização concreta da constitucionalidade, um processo é distribuído a um determinado relator, o relator elabora o seu acórdão, leva à discussão com os colegas, fica em minoria. E o que é que acontece? Deixa de ser relator, o relator passa para um dos outros juízes. Isto acontece nos tribunais judiciais todos os dias, é esta a regra comum. Porém, no Tribunal Constitucional, na fiscalização abstrata sucessiva, não é isto que se passa. O que se passa é a apresentação de um memorando pelo Presidente do Tribunal Constitucional, é a fixação da posição do Tribunal Constitucional e só depois é que se faz, então, a distribuição do processo por um relator. E o que é que aconteceu com a senhora juíza Clara Sotomayor? O que aconteceu com a senhora juíza Clara Sotomayor é que, na discussão, depois dela ter sido escolhida, objeto de sorteio e de ser ela a relatora, o que aconteceu foi que houve uma discussão como há normalmente. E nessas discussões são dados contributos para a fundamentação. Normalmente são aceites e estão de acordo com a posição do relator. Contudo, nesta discussão, as sugestões que foram avançadas desvirtuavam a fundamentação da senhora juíza. E ela achou que era juíza do Tribunal Constitucional e não era uma mera secretária que tinha que estar ali a apontar os argumentos dos colegas para desvirtuar a sua própria argumentação naquela matéria, que era a matéria dos metadados.
E ela põe esta questão, que é uma questão importante. É quem guarda o guardador, que é uma velha questão em direito, não é? Quem guarda o guardador. E ela, a pergunta que põe é: eu, Clara Soutomaior, salve seja, com todo o respeito por ela, eu quis que mudassem de relator. Mas os meus colegas todos invocaram factos de natureza consuetudinária, não é? Para não haver mudança de relator. Eu fiquei entre a espada e a parede, e o que é que eu podia fazer? Só podia fazer uma coisa, e que era renunciar, como fez. E eu perguntava-lhes, senhores candidatos, qual a vossa posição sobre esta matéria e o que fariam numa situação desta natureza. Uma última questão, e que tem a ver com, de facto, e agora com a independência externa e interna dos juízes do Tribunal Constitucional. É-lhes exigido estatutariamente, na lei orgânica e nos diplomas anexos, nos diplomas que se aplicam por omissão, isenção, imparcialidade e responsabilidade, e mais, em tempos os juízes do Tribunal Constitucional podiam exercer as suas funções durante 2 mandatos. E desde há uns anos para cá passou a ser só um mandato, com uma ideia, e a ideia era o reforço da independência do exercício das funções. Ora, relativamente à independência externa, nós temos tido, já aqui o Sr. Deputado Clemente Lima desmentiu enfim, a sua ligação que veio em alguns jornais a um clube de futebol, e fê-lo muito bem, mas o que é um facto é que a percepção que se vai tendo pela intervenção de terceiros, pessoas reconhecidas e que são ouvidas pelos portugueses, pela intervenção da comunicação social, a ideia que se vai tendo é que há aqui ligações ou políticas, ou futebolísticas, ou de qualquer outra natureza, que criam uma percepção que não é a percepção da isenção que um juiz do Tribunal Constitucional deve ter. E a pergunta que eu aqui lhes deixo é se Vossas Excelências sentem que asseguram de facto a independência que é exigível a um juiz do Tribunal Constitucional, e que isso lhes basta, ou se acham que a percepção que às vezes é criada relativamente a interesses não mancha, ou não limita, desculpem o manchar que retiro, não limita a independência que é exigível aos juízes do Tribunal Constitucional. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Conselheiro Clemente Lima, o Sr. Dr. Vitalino Canas, e queria ser breve neste comentário, não colocarei nenhuma questão, associando-me, no entanto, permita-me que o faça, o próprio também me permitirá certamente que me associe por inteiro à questão que o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou relativamente ao perfil que se espera de um juiz relator no Tribunal Constitucional. A maneira como o Sr. Deputado Fernando Negrão colocou a questão é exatamente aquilo que prefiro também, e por isso associo-me a essa pergunta. Se o Sr. Deputado Fernando Negrão o permitir, falarei também minha. Queria só dar 2 notas. Enfim, em primeiro lugar, estamos diante de uma proposta de 2 nomes que é apresentada pelo Partido Socialista, uma proposta que é irrepreensível no plano da sua legitimidade, como é óbvio, e que, no entanto, essa posição já foi tornada pública pelo Bloco de Esquerda, quero reiterá-la aqui, acho que o devo fazer em nome da lealdade, e, no entanto, essa proposta interrompe aquilo que era uma filosofia de composição do Tribunal Constitucional. Essa filosofia assentava na ambição, a nosso ver correta, de uma representatividade mais plural. E esta proposta interrompe isso, manifestamente, sem lugar a dúvidas, creio que todos e todas concordarão.
E por isso mesmo é uma proposta que, em si mesmo, naquilo que ela tem de estreitamento da pluralidade, empobrece aquilo que era até agora a composição do Tribunal. Por isso mesmo nós não acompanhamos a proposta, já o dissemos publicamente, quero dizê-lo também aqui, não acompanhamos a proposta precisamente porque ela tem essa orientação que não nos parece acertada. Por outro lado, também em nome da lealdade, quero dizer algo que também já é público e que se prende com a indicação do Dr. Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional. Nós conhecemos, tanto quanto é possível conhecer, evidentemente, aquilo que é o perfil, o desempenho curricular do Dr. Vitalino Canas. O Sr. Doutor teve já a oportunidade de mencionar aqui um conjunto de elementos que são muito importantes, indiscutivelmente. Há no desempenho do Dr. Vitalino Canas um elemento que nós ponderamos como sendo de importância, e já o dissemos, que é justamente o seu desempenho como provedor das empresas de trabalho temporário, cargo no qual o Dr. Vitalino Canas teve o desempenho que entendeu ter e que nos merece, a nós, Bloco de Esquerda, uma distância crítica que é conhecida e que também quero aqui reiterar. E fazemos-lo justamente porque estamos convictos, e creio que toda a gente aqui certamente nos acompanhará, estamos convictos de que a matéria juslaboral é, evidentemente, uma matéria que estará sempre presente e estará seguramente presente no próximo desempenho do Tribunal Constitucional e, por isso, fazendo a avaliação que temos que fazer, entendemos que este seu desempenho não nos merece aquilo que é exigível para podermos confiar na sua eleição. Isto dito, naturalmente, não há da nossa parte nenhuma intenção de desrespeitar quem quer que seja. Há uma avaliação política, que é aquilo que nos é exigido, e é nesse contexto que quero aqui tornar claro aquilo que já era claro, que já o tínhamos dito publicamente, e que é justamente esta avaliação crítica. E é isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria apresentar os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PCP ao Sr. Conselheiro Clemente Lima e ao Professor Vitalino Canas, dizendo que, de facto, já nos cruzámos, em momentos diversos. O Sr. Conselheiro, que foi, creio que foi o segundo Inspetor-Geral da Administração Interna, portanto, sucedeu como Inspetor-Geral da Administração Interna ao saudoso Dr. Rodrigues Maximiano, e, portanto, daí o contacto que tivemos já há um bom par de anos atrás. E quanto ao professor Vitalino Canas, somos velhos conhecidos, frequentámos a mesma faculdade, ele uns poucos anos antes de mim. Creio que quando entrei para a faculdade era monitor de Direito Constitucional. Eu entrei em 1980, portanto era monitor de Direito Constitucional, depois, enfim, aliás, também tínhamos sido colegas no Liceu Nacional da Amadora, embora aí, enfim, éramos mais novos, cruzámos mais fugazmente. Na faculdade tive a ocasião de o conhecer melhor, e depois aqui muitos anos em que foi deputado do Partido Socialista, e, portanto, também nos cruzámos em várias comissões nesta Assembleia, e, portanto, conhecemos-nos bem, conheço bem a sua obra escrita enquanto constitucionalista, e aquilo que foi aqui a sua intervenção enquanto deputado e também enquanto governante, em que na altura também recordo algo que já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, que foi a participação que teve na elaboração daquela que é a chamada Lei da Droga, não é? E que, aliás, é motivo de estudo a nível mundial, e nessa altura presidia aqui uma comissão parlamentar eventual precisamente sobre esse problema, e, portanto, também tivemos um contacto mais estreito nessa altura. E, portanto, queria dizer que são personalidades que conhecemos bem e que, do ponto de vista curricular, evidentemente, tanto um como o outro reúnem, enfim, condições curriculares para desempenhar os mais altos cargos.
Eu não costumo colocar, enfim, muitas questões nestes momentos, porque evidentemente aquilo que se pede a quem se candidata a um cargo como o juiz do Tribunal Constitucional é evidentemente que, conhecido o perfil das pessoas que depois desempenhem a sua função com toda a independência e com a qualidade que é esperada, mas já foram aqui colocadas questões muito interessantes e eu creio que há um ou dois pontos sobre os quais eu acho que era importante refletir e estes momentos também podem servir para essa reflexão. Um deles é se não haverá, da parte do Tribunal Constitucional, ao longo dos anos, uma perspectiva excessivamente formalista das suas competências. Isto ocorre-me também a propósito de uma recente condenação de Portugal pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre algo que não seria apreciável para o Tribunal Constitucional tendo em conta a sua jurisprudência. Ou seja, eu creio que em matéria de proteção de direitos fundamentais, e a Sra. Deputada Cláudia Santos colocou aqui o problema da inexistência de um recurso de amparo constitucional em Portugal. Mas creio que mesmo não existindo, creio que aliás era uma aquisição muito importante para a nossa ordem jurídico-constitucional a existência desse recurso de amparo, e isso já foi por várias vezes discutido em revisões constitucionais, mas nunca fez vencimento. Mas se mesmo não existindo, se não há uma jurisprudência demasiado restritiva do Tribunal Constitucional, quanto a aceitar em sede de fiscalização concreta processo em que esteja em causa a tutela de direitos fundamentais, em que Portugal por vezes é condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre questões que não subiriam ao Tribunal Constitucional por via da orientação jurisprudencial que tem sido dada pelo próprio. E, portanto, eu creio que este é um tema interessante para discussão. Por outro lado, eu creio que há, mesmo em alguns aspectos, algum formalismo que não é do século XXI. Eu lembro-me quando, e esta pode ser uma pequena questão, mas é relativamente elucidativa, quando há uma legislatura e meia atrás, colocou-se um problema relacionado com as eleições na região autónoma da Madeira, e aqui o Tribunal Constitucional em matéria eleitoral é de jurisdição plena, colocou-se um problema de ter havido várias forças políticas, que apresentaram recurso da contagem de votos nas eleições para a Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, num recurso cujo prazo era de 24 horas. E houve recursos que não foram admitidos, não foi o caso do recurso apresentado pelo PCP, que esse entrou tempestivamente, mas houve recursos que não foram admitidos, creio que o do CDS estava nesse caso, que não foram admitidos porque foram considerados intempestivos, porque apesar do prazo legal para a apresentação de recurso ser de 24 horas começaram a contar às 19 horas, de um determinado dia, foi quando foi anunciado o resultado, e o Tribunal Constitucional entendeu que o recurso terminava, o prazo para o recurso terminava à hora de fecho da Secretaria, que era às 16 ou às 16h30, transformando assim o recurso de um prazo de 24 horas num prazo de 16, uma coisa assim. Ora, quer-me parecer que no tempo em que estamos, e sendo que esses recursos eram apresentados por forças políticas representadas na região autónoma da Madeira, necessariamente esse recurso viria por via eletrónica. Não será um excessivo formalismo que num tempo em que os processos são enviados por via eletrónica seja considerado como perentório o horário de fecho da Secretaria? Quer dizer, creio que é um formalismo que hoje não faz sentido, quer-me parecer. E, portanto, é um pouco elucidativo da forma como o Tribunal Constitucional ainda se entende dever comportar-se nessa matéria. E, portanto, a minha pergunta é se não haverá algum formalismo, algum excesso de formalismo que valha a pena revisitar pelo Tribunal Constitucional no futuro para se adaptar àquilo que é a realidade do século XXI. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não farei também perguntas e, inclusivamente, nessa matéria, louvo-me na declaração do Sr. Professor Vitalino Canas, que eu estou, obviamente, a citar de cor, mas que, se bem me lembro, nos disse não ter propriamente uma agenda constitucional, acho que é esta a expressão,
E não tendo uma agenda, não lhe vou perguntar qual é a agenda, ou seja, não lhe vou perguntar designadamente de que forma se alinhará em algumas das questões constitucionais que estão em cima da mesa e que nós sabemos que estão e que a própria comunicação social tem dado eco e tem dado eco da relevância que a mudança da composição do Tribunal Constitucional pode ter ou não em relação a algumas dessas matérias fundamentais. Não espero ter uma resposta nessa matéria, portanto não vou fazer perguntas sobre respostas que não espero ter, mas enfim, todos nós sabemos que, começando pela eutanásia, passando pela questão do enriquecimento ilícito, já 2 vezes reprovada pelo Tribunal Constitucional, ou sob a célebre questão dos metadados, há uma série de matérias que geram polémica constitucional e em que a opinião dos juízes é relevante, mas obviamente nenhum dos senhores me iria dar aqui a opinião, até porque quereria, obviamente, perante projetos em concreto, reservar a sua independência enquanto juiz e, portanto, não vou insistir nessa matéria. Dizer-vos que, do ponto de vista do CDS, esta eleição é uma eleição, como são todas, quando estão envolvidos nomes de votos secreto. Cada deputado decidirá, não há propriamente uma indicação de voto, nem acho que eu deva fazer nessa matéria. Os deputados decidirão em consciência a sua opção e decidirão, obviamente, a partir da leitura do percurso constitucional e político também de cada um. Do meu ponto de vista, não existem limitações, por assim dizer, que pudessem justificar isso, a não ser o entendimento que cada um fará da leitura, pensando, por exemplo, realmente, e como o próprio aqui demonstrou, eu não conheço tão bem o Sr. Conselheiro Clemente Lima, como aqui foi referido e na indicação inicial do próprio, conheço bastante bem o professor Vitalino Canas, tenho apreço pelo seu percurso, de resto eu o conheci-o, tenho até a ideia que terá sido o primeiro trabalho que eu apresentei na vida de Direito Constitucional, foi entregue ao monitor Vitalino Canas na altura, foi entregue ao monitor Vitalino Canas, foi tratado com inteira justiça, não tenho nenhuma reclamação nem recurso a fazer, praticamente 40 anos depois, penso eu, não tenho nenhuma reclamação nem recurso a fazer nessa matéria, foi tratado com inteira justiça, a competência jurídica e constitucional é evidente, a competência profissional também. Conhecemos algumas das suas opiniões como deputado, aí podemos concordar ou não, aí podemos ter mais divergência, designadamente em relação a projetos que voltaram a ser votados recentemente, aí já podemos ter maior divergência, mas a divergência aí é na análise política, não na análise de competência nem profissional, muito menos constitucional. E, portanto, basicamente era isto que eu gostaria de dizer hoje, cumprimentando-os e dizendo, obviamente, que a escolha dos deputados será, no ponto de vista e no que diz respeito, livre e decidida individualmente. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores professores, agora indicados como candidatos, e gostaria, desde logo, também por realçar aquela que é a importância do Tribunal Constitucional, desde logo como garante dos princípios fundamentais do nosso Estado de Direito Democrático. Sem prejuízo, obviamente, da atualidade e da leitura que deve ser feita dos valores que formam a nossa Constituição, à luz daqueles que são os desafios do século XXI, em matérias que já aqui foram referidas, desde a eutanásia, também à questão não só dos metadados, mas também os próprios crimes contra animais de companhia, entre muitas outras matérias, das quais não esperamos, obviamente, um posicionamento que poderia condicionar aquela que seja a futura pronúncia dos candidatos. Não posso deixar de sublinhar também aqui aquela que há alguma frustração sentida por mais uma vez, e sem demérito obviamente para os senhores professores, que é a questão de género e portanto mais uma vez não há mulheres a serem indicadas para o Tribunal Constitucional, havendo aqui uma falta de cuidado, digamos assim, por equilibrar aquilo que é um desequilíbrio, como foi referido há pouco e bem, na composição em matéria de igualdade de género. Já quanto à autonomia e independência dos juízes, gostaria de colocar algumas questões que nos parecem relevantes, não querendo, obviamente, trazer para este debate algumas questões que possam ser mais ou menos polémicas, mas tendo em conta que elas se prendem diretamente, quer com questões de transparência, quer com questões também de imparcialidade e autonomia, gostaria de questionar, desde logo, relativamente àquilo que possa ser um percurso primeiramente político para depois uma passagem ao nível do Tribunal Constitucional, se os senhores professores entendem que deveria existir aqui um período de nojo ou não, e falo, por exemplo, no caso em concreto do senhor professor Dr. Vitalino Canas, que foi eleito a esta Assembleia da República em sucessivas legislaturas, nomeadamente na anterior, e, portanto, se, sem prejuízo de estarem agora a ser indicados, se entendem que deveria-se repensar esta questão e que os candidatos indicados pelos respectivos partidos deveriam
devesse estar aqui durante um período sem poder depois serem indicados como tal. Uma segunda questão tem a ver também com o exercício dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Entendemos, o PAN entende que eles devem estar comprometidos com a prossecução do interesse público e que os cidadãos devem, em primeira linha, poder confiar não só no sigilo da informação, como também a que têm acesso, como a própria neutralidade dos seus membros e que existem algumas incompatibilidades, desde logo quando não existe uma transparência naquilo que possa ser a comunicação da afiliação a determinadas organizações. Falo, nomeadamente, naquilo que são organizações como a maçonaria ou a Opus Dei, e se os senhores candidatos entendem que deve ser ou não, como é que percepcionam esta realidade. Eu recordo que a Associação Nacional de Juízes segue uma linha semelhante e afirma que a pertença a estes tipos de organizações pode condicionar a percepção social que os cidadãos têm da imparcialidade de um juiz. E, portanto, gostaria de saber se, no vosso entender, deve ou não ser, de facto, informado e preenchida a declaração de interesses no sentido de dizerem se pertencem ou não a alguma filiação desta natureza. Portanto, gostaria de ter uma resposta a esta questão. Relativamente a um outro ponto, tem a ver também com a acumulação de cargos de juiz com qualquer função em órgão social, seja de clubes ou federações desportivas ou outras entidades associativas. Gostaríamos de percepcionar, no vosso entendimento, nomeadamente, quer esta questão da afiliação, quer também a própria oferta ou aceitar bilhetes para jogos de futebol ou outro tipo de prendas para os magistrados, como é que entendem estas matérias? Gostaríamos de ter também aqui uma posição a respeito, porque achamos que, de alguma forma, podem condicionar aquilo que é a idoneidade dos membros indicados, por um lado, por outro, também a necessária transparência que se exige para um órgão desta natureza, tão basilar para a nossa democracia. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os dois candidatos, o professor Vitalino Canas e o conselheiro Clemente Lima. Deixar também aqui, de forma muito breve, duas notas e duas questões mais específicas. A nota é, de facto, tal como foi, aliás, suscitado pelos candidatos, a importância fundamental de um perfil de objetividade, de equidistância e de trabalho jurídico e, sobretudo, de natureza jurídico-constitucional, embora nas suas múltiplas variantes, que possam sedimentar esse perfil no tal, como disse o deputado Fernando Negrão, no Tribunal Máximo de Recurso, cujas decisões são definitivas e, por isso, têm um impacto tremendo na vida dos cidadãos. E até por isso, e por essa necessidade de objetividade e de equidistância, para que também em termos de lealdade e de clareza seja aqui, não fique aqui nenhum equívoco. É evidente que os perfis dos dois candidatos que hoje aqui estão são muito diferentes e são muito diferenciados. Eu gostava de questionar diretamente e deixar uma questão direta, neste caso ao professor Vitalino Canas, que é evidente que, para além do percurso académico e jurídico incontestável, tem um percurso político e de natureza política vincada, e é importante, houve várias dúvidas suscitadas ao longo desta semana, por vários quadrantes, várias forças políticas. A crítica ao facto do Partido Socialista ter feito uma escolha autossuficiente ou solitária, mas isso não é para aqui agora chamado. A questão é, e penso que é legítimo de ser colocado, se sente e se pode dar garantias de que alguém que foi porta-voz de um governo pode ser completamente equidistante, por exemplo, sabendo que o líder desse governo está a ser julgado e que muito provavelmente o processo terminará no Tribunal Constitucional. Portanto, acho que isso é legítimo, não é nada de outro mundo, a gente sabe, não é nada de extraordinário. Sabemos que o professor Vitalino Canas foi porta-voz do governo do engenheiro José Sócrates. O processo marquês, com toda a certeza, terminará no Tribunal Constitucional. Este e outros, é importante perceber e que tenhamos garantias e que este Parlamento tenha garantias de total equidistância e imparcialidade, porque há aqui um trabalho político também, que é inegável, e que é a participação do professor Vitalino Canas, não só como deputado, penso que como secretário de Estado do engenheiro António Guterres também, e depois como porta-voz do governo do engenheiro José Sócrates. Portanto, acho que é importante pelo menos que a questão seja colocada, para que não fique nenhum elefante aqui na sala e que fique claro de que é que estamos a falar, visto que não é apenas o Chega que tem estas preocupações. O Chega não veio dizer que vota contra, nem que vota a favor, apenas veio transmitir uma preocupação
que é social, que é das pessoas e que é da maioria, não da maioria, mas de muitos dos intervenientes políticos, e era importante que isso ficasse claro. Outra questão também relevante, e aqui de encontro também ao que disse a Sra. Deputada do PAN, prende-se com a participação dos juízes em órgãos sociais. Este tem sido também uma questão muito colocada na sociedade portuguesa, não só em relação aos clubes, mas também em relação a outras instituições, e gostava de saber a posição dos dois candidatos relativamente a isto. Finalmente, ainda em relação à atividade própria da Justiça Constitucional, nós temos tido a crítica, nomeadamente recente, por parte da Ordem dos Advogados, mas não só, de um excessivo formalismo, que penso que a Sra. Deputada Cláudia Santos também referiu, um excessivo formalismo nas decisões do Tribunal Constitucional, que muitas vezes atrapalham, na minha perspectiva, atrapalham a própria garantia, a função garante que o Tribunal Constitucional tem. E este excessivo formalismo tem sido, muitas vezes até, motivo de condenações depois pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e isso é um ponto que nós devíamos rever. Por exemplo, em matéria de liberdade de expressão, e o Tribunal Constitucional aí não tem tido uma posição, não tem tido uma posição sempre coerente e sempre unânime. Era importante perceber qual a posição que têm sobre isso, nesse excessivo formalismo que muitas vezes é apontado ao Tribunal Constitucional. Em relação ao que disse o Conselheiro Clemente Lima, ficar agradado em relação a isso, acho que era um esclarecimento que precisava de ser feito. Eu bem sei o que é isso de andarem a dizer que recebemos bilhetes para jogos de futebol e etc. Só não gostei muito de dizer que afinal não é do Benfica, é do clube de Gouveia, penso. É do Benfica, do clube de Gouveia. Tirando isso, agradeço-lhe muito o esclarecimento, acho que é importante. Vivemos hoje numa sociedade em que rapidamente o boato se torna certeza e em que a certeza acaba por muitas vezes desvirtuar o caráter. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo então a palavra agora aos senhores candidatos. Peço desculpa que há bocado não tinha visto a senhora deputada na sala. Eu senhora ando deputada Joacine Catar Moreira. de ambiente em ambiente e enquanto ainda não existe, digamos, a omnisciência, eu hei de caso, a estar ubiquidade. a andar e a sair sucessivamente. Antes de mais nada, dar o cumprimento a ambos os candidatos, mas iniciando igualmente por lamentar a ausência de uma mulher, não é? Isto porque, infelizmente, e tal e qual estes painéis, digamos assim, nos mostram, nós ainda estamos em ambientes de dominação institucional masculina, o que significa que nós estamos em ambientes do século XX e não necessariamente em ambientes institucionais que respeitem as lutas, as necessidades do século Eu não irei referir-me, não é, a algo que eu considero
considero mais ou menos óbvio, não é? Que é o facto dos senhores estarem completamente aptos e com uma currícula absolutamente adequada e com as competências comprovadas, o que não significa que, não existindo uma indicação de uma mulher, não significa que não haja mulheres igualmente aptas, não é, para isto. E, naturalmente, questioná-los sobre em que maneira é que consideram contribuir para o aumento da transparência e da imparcialidade político e lógica. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora sim devolver a palavra aos candidatos. Eu penso que a generalidade das questões foram colocadas a ambos. Tomei nota, de qualquer maneira, de 2 ou 3 que foram um bocadinho dirigidas, umas ao professor Vitalino Canas, outras ao conselheiro Clemente Lima, mas, de qualquer maneira, responderão de uma forma... Agora, talvez para invertermos a ordem, começava pelo conselheiro Clemente Lima. Faça favor. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas questões. Não há questões despiciendas. Queria só lembrar que a primeira declaração de um senhor deputado relativamente à minha candidatura em particular reportava um desequilíbrio de género e reportava também uma diminuição de qualidade. É o senhor deputado do Bloco de Esquerda que fez a primeira declaração sobre as candidaturas e, relativamente ao meu caso, reportava essas duas questões. Tem toda a razão. A minha candidatura representa um desequilíbrio de género e a minha candidatura representa certamente para o Tribunal Constitucional uma diminuição de qualidade, é óbvio. É óbvio e é redundante. Senhores deputados, relativamente ao desequilíbrio de género, eu acho que é uma coisa que passa com o tempo, porque as coisas vão tendendo, e nós temos visto na magistratura judicial, na judicial e do Ministério Público, que o género feminino, digamos, está quase na zona dos 70%, como se vê na advocacia, como se vê na medicina, como se vê no mundo e na vida, usando a expressão, graças a Deus. Relativamente ao Tribunal Constitucional e à atitude perante os desequilíbrios de género, o que se pode é lembrar os princípios da igualdade e a necessidade de cultivar a proteção do direito à diferença enfim. Outras questões para afastar os fediveres das pertenças a organizações. A senhora deputada Isabel Real falou da maçonaria, da Opus Dei e tal. Acho que sim. Acho também que quem pertence, quem milita nesse tipo de organizações deve fazer disso declaração de interesses, deve preencher a declaração de interesses. Acho que tem toda a razão e segundo nisso a sua visão das coisas. Relativamente às questões da exclusividade,
senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, eu tenho interpretado de uma maneira muito restritiva e no exercício da magistratura judicial nas questões da exclusividade, nomeadamente nos períodos de verão da nota biográfica, em que lecionei, que é a única atividade externa que é concedida aos juízes, mesmo relativamente aí, mesmo nesse período, fiz alguma questão, aliás, criava situações sempre um bocadinho ambíguas às organizações onde lecionava, porque depois não sabiam, digamos, o que haviam de fazer ao dinheiro que era suposto entregarem ao docente. Portanto, o que combinei, e lembro-me da PSP, da GNR, de algumas universidades, o que combinei foi esse dinheiro ser doado, isso é facilmente confirmado, ser doado aos serviços sociais de cada uma dessas organizações. Portanto, nunca recebi, e estas questões às vezes, a nanometria tem surpresas, mas nunca recebi nada. Portanto, não é uma questão de menos, mais, não. E sou a favor de uma interpretação restritiva da exclusividade relativa da magistratura judicial em geral. Mais questões, Srs. Deputados? Confesso que a falta de hábito é a primeira vez que eu venho, suponho, a esta casa. Portanto, há sensações que consintam a naivete. Eu posso ajudar um pouco, para além daquelas que já tocou. Houve uma questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe e depois um pouco reiterada sobre a existência ou não de um formalismo excessivo da parte do Tribunal Constitucional, quer em termos restritivos na defesa de direitos fundamentais, quer às vezes também até em normas procedimentais de funcionamento do próprio Tribunal. Foi também colocada pelo Sr. Deputado Fernando Negrão a questão relativa à independência interna dos juízes, como é que vem a independência interna dos juízes. Houve uma questão concreta que foi colocada pela Sra. Deputada Cláudia Santos ao Sr. Conselheiro, que tem que ver com se alguma vez na sua função de juiz, penso que foi essa a questão, se confrontou com uma situação de não aplicação de normas por inconstitucionalidade ou não. Foi também colocado pela Sra. Deputada Cláudia Santos a magna questão do recurso de amparo e do conceito de norma para efeitos de controle de constitucionalidade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se me consentem ir por aí, relativamente ao recurso de amparo, é uma questão que tem sido discutida, é uma questão que existe, suponho, no padrão constitucional alemão. A questão põe-se com posição de princípio, o acesso dos cidadãos à jurisdição constitucional é, obviamente, de aplaudir e de engrandecer e de acalentar. O problema depois é de gestão e de modelo, isto é, depois temos então de mudar completamente o esquema, o sistema, o funcionamento do Tribunal Constitucional. Aliás, aconteceu com o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que foi vítima do seu próprio êxito, não é? Porque esta tinha tantos recursos, teve de começar a estreitar e a funilar. Encontrar o equilíbrio nisto, eu diria que em princípio, em teoria, em tese, recurso de amparo, pois com certeza. Agora, cautela, porque isto depois tem reflexos no funcionamento do Tribunal e não sei até que ponto o Tribunal está em condições, isso não sei de todo, dependências, de como é que as coisas estão a funcionar no Tribunal em termos de dependências, enfim. A questão do formalismo mais ou menos excessivo, os deputados, depende mais da lei do que da interpretação dela. Naquilo que depende da interpretação dela, aí eu acho que a interpretação deve ser constitucionalizada. Isto é, para falar do exemplo que o Sr. Deputado António Filipe trouxe, acho que aí há uma interpretação inconstitucional daquela normação. À partida há ali violação de direitos fundamentais e, portanto, é preciso ter alguma cautela com o formalismo excessivo e com a maneira como restritivamente se interpretam as normas formais.
Sabemos todos que regras formais são também regras substantivas, não são apenas adjetivas. Mas esse adjetivo é como o óleo, não é um adjetivo que invade o substantivo, sobretudo nas áreas de direitos, liberdades e garantias e de direitos fundamentais. É assim uma ideia tão genérica que, se vocês me consentem ficar nela, porque de facto não relativamente à questão da aplicação ou não na minha vida judiciária, de desaplicação de normas que julguei inconstitucionais. Várias vezes, senhora deputada, várias vezes, e lembro-me de uma que tinha a ver com a lei das armas, na base do que na altura era juiz na Relação do Porto, era o juiz mais novo da Relação do Porto, e tinha por adjunto o juiz mais antigo da Relação do Porto. E eu achava que um assento, ainda era assim que se chamava, do Supremo Tribunal de Justiça, era inconstitucional, por violação do princípio da legalidade. Isso está publicado, fez carreira. Forçámos, o Supremo Tribunal de Justiça a mudar de visão por causa da lesão do princípio de direito constitucional. Esse é o que me lembro assim mais nitidamente. A independência interna, Sr. Deputado Fernando Negrão, Vossa Excelência andou por lá. Por um lado é preciso ter algum cuidado com a tirania das aparências. Nem tudo, às vezes aqueles que se creem, como dizia o Camilo José Cela, às vezes aqueles que se creem detentores da verdade, quando são chamados a comprová-lo, não acertam uma. É preciso ter algum cuidado com isso. A independência interna, em termos de funcionamento dos tribunais, eu não tenho memória de haver crises, solavancos, convulsões. Agora há exceções, de facto. Estão aí a público exceções, pelo menos cuidado para ter a das aparências, pelo menos naquilo que é a impressão forte daquilo que está mediatizado. Relativamente a uma questão que tem sido candente, que é a questão da distribuição dos processos e da viciação do princípio do juiz natural. Os seus deputados, da experiência que tenho, da vida inteira, ainda venho do sistema das bolinhas em urna. Uma coisa que sempre se fez e que nos ensinavam a fazer quando começávamos a carreira, era esse sistema permitia dirigir a um juiz um determinado processo, em vez daquele processo, ou dirigir ou tirar, enfim. A questão punha-se, fizemos-lo todos, e acho que todos fazíamos isso, ensinaram-nos a fazê-lo, era misturar os papéis. Isto é, quando o senhor funcionário nos trazia os papéis por uma ordem pré-programada, eventualmente, nós misturávamos os papéis e aquilo acabava por não dar o resultado pretendido. O problema das tecnologias é que, não sabe, as distribuições hoje são feitas carregando num botão e, portanto, a invasão, vivemos também a tirania das tecnologias, a invasão disso, eu confesso que tenho algum receio. E acompanho nisso o Sr. Deputado Europeu Paulo Rangel, que falava disso há dias no público. Acompanho algum receio relativamente a esse tipo de soberbamento tecnológico, relativamente porque isto são é o que se chama um ponto de nodens. O respeito pelo princípio do juiz natural é fundamental, não só internamente para o sistema de justiça, também para a legitimação, para a credibilização, mas para a legitimação, se quiserem. Isso é naturalmente fundamental, mas quase estou a dizer redundâncias, enfim. Há uma questão aqui, relativamente, que foi aqui posta, relativamente também pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, suponho, que teve a ver com
saída do Tribunal Constitucional da senhora Conselheira Clara Souto Maior. Sr. Deputado, a gente vai aprendendo a viver com o que não se entende. Acho que era a Clarice Lispector que dizia: aprendi a viver com o que não se entende. Não queremos, mas vamos aprendendo. Eu confesso que ainda estou por entender. Aliás, a senhora Conselheira saiu para o Tribunal Constitucional, ainda eu não estava no Supremo Tribunal, regressou ao Supremo Tribunal, já eu estava no Tribunal Constitucional. E tivemos sempre uma relação de grande cortesia, até porque havia, digamos, capilaridade do tempo em que eu fui juiz de Tribunal de Família e, portanto, e a senhora, então professora Clara Souto Maior, lecionava em Coimbra e, portanto, conhecíamos de há largo tempo. Eu é uma coisa que só entendo vendo. Não, há coisas que não entendo, mas, enfim. Não sei se as questões eu lembrei-me há dias de uma relativamente à legitimação e às expectativas sobre a justiça. Uma história que contava o meu querido vizinho e que todos conhecem, José Cotileiro, o embaixador José Cotileiro, que ele contava ali nos bilhetes de polares, suponho, um bocado assim. Vale a pena ver, porque é uma comparação de costumes entre os portugueses e os ingleses, vale a pena ler. Ele falava de um dia estar no alfaiate a fazer um sobretudo novo, no tempo em que os alfaiates faziam 2 provas e punham costuras e iam com risco de giz. E o alfaiate tinha-lhe dito que era um alfaiate do Minho, ia a um julgamento, ser testemunha num processo lá na terra dele, no Minho. E na prova seguinte, o senhor embaixador perguntou ao senhor Gaifão: então, como é que correu lá o seu depoimento? Oh, senhor embaixador, bem, o juiz queria que eu dissesse a verdade, mas o juiz bem queria que eu dissesse a verdade. Mas eu... São questões de cidadania, de cultura, isto é muito trabalho, é um trabalho que se vai fazendo, é trabalho de ourives, de relojoeiro, que devemos de fazer, que vamos fazendo, que vamos construindo, reconstruindo. Isso também não é constitucional. Mas o trabalho de cidadania, esse trabalho de precisão, de construção, isso temos de o fazer todos. Muito obrigado. Sr. Professor Vitalino Canas, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui um conjunto grande de questões. Vou tentar não fugir a nenhuma delas. Agradeço genericamente os comentários favoráveis que fizeram ao meu currículo, ao meu percurso. Agradeço também aqueles que não foram tão favoráveis, porque também me permitirão tentar responder. E começaria pela senhora deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista, em relação a algumas questões que me classificou-me de constitucionalista. Eu tendo a considerar que o grupo de constitucionalistas é uma coisa muito mais restrita, em que eu ainda não estou, mas obrigado por o ter feito. Recurso de amparo. Bem, a questão do recurso de amparo é um clássico. Aliás, ali o senhor deputado António Filipe, que já faz há algum tempo parte do arco da constitucionalidade, já debateu muitas vezes esse assunto, e alguns de vós também, e eu próprio o fiz aqui neste Parlamento. É um assunto que se debate na doutrina constitucional. Não é bem um assunto para um eventual juiz do Tribunal Constitucional, que esse não tem papel na eventual evolução da Constituição. Mas como cultor das coisas de direito constitucional, devo dizer que sou favorável à instituição do recurso de amparo, não apenas por, como advogado, por vezes sentir que falta ali qualquer coisa. De facto, há muitas situações em que nós sentimos claramente em que uma decisão judicial, uma decisão administrativa, toca diretamente em direitos e não temos um instrumento imediato que nos permita resolver de imediato a questão. Isto depois tem também uma repercussão indesejável dentro do Tribunal Constitucional, porque, como todos nós sabemos, o recurso de constitucionalidade, a fiscalização concreta da constitucionalidade, muitas vezes é utilizada justamente para resolver questões que deveriam ser resolvidas através do recurso de amparo, se ele existisse.
E, portanto, eu até calculo que a introdução no ordenamento jurídico-constitucional português do recurso de amparo poderia ter um efeito positivo ao nível do funcionamento do Tribunal Constitucional, reduzindo todos aqueles casos que chegam ao Tribunal através da fiscalização concreta e que, no fundo, se vê que não têm qualquer viabilidade, andam por ali, mas não têm qualquer viabilidade, porque, na verdade, o que as pessoas que os levam ao Tribunal Constitucional pretenderiam não é colocar uma questão de constitucionalidade de uma norma, mas é colocar a questão da constitucionalidade num ato concreto, de uma sentença judicial, do ato administrativo. Esbarram na trave do Tribunal Constitucional, mas enquanto não acontece esse esbarramento, andam ali a perturbar o funcionamento do Tribunal Constitucional. Portanto, também por essa razão, eu acho que o recurso de amparo seria uma boa iniciativa. Há juristas constitucionalistas que são favoráveis a isso, estou-me a lembrar designadamente do professor Jorge Reis Novaes, professor José Melo de Chadina, há outros que estão contra, mas eu sou tendencialmente favorável. A questão do conceito de norma é também uma questão clássica, como se saberá. O Tribunal Constitucional tem tido aqui uma visão essencialmente pragmática para tentar evitar a discussão sobre o que é que caracteriza os critérios que permitem definir uma norma jurídica, quais são esses critérios, quais é que têm de estar preenchidos, quais é que não é necessário. O Tribunal Constitucional tem tido uma atitude muito pragmática de considerar que a norma jurídica tudo consta de um ato normativo. E, portanto, por aí resolve-se a questão. Do ponto de vista doutrinal, isto é discutido e é discutível, há quem não esteja de acordo com essa atitude, mas eu diria que se Vossas Excelências me derem a confiança, que não iria fazer grandes sugestões de alteração, porque é uma jurisprudência consolidada, que já é conhecida, não me parece que seja necessário estar a fazer qualquer tipo de alteração a esse nível. Depois, a questão de saber se o Tribunal Constitucional tem ou não uma autocontenção excessiva, isto prende-se um bocadinho com outras questões que foram colocadas por outros senhores deputados, que é a questão do formalismo. O formalismo também é uma forma de autocontenção, é um refúgio de autocontenção. Eu aqui queria dizer que, enfim, não vou dizer que basta ler a minha tese de doutoramento, porque tem 1400 páginas, pode ser talvez desaconselhável estar a lê-la, mas basta ler a minha tese para se verificar que aquilo que eu procuro transmitir em termos de investigação académica é uma perspectiva essencialmente antiformalista. Porque quando, por exemplo, trato do tema do princípio da proibição do excesso ou da proporcionalidade ou de outros princípios conexos, o que estou a tratar é justamente de instrumentos de ponderação que são instrumentos antiformalistas, antidedutivistas e formalistas. É claro que esses instrumentos têm de ser utilizados com parcimónia pelo Tribunal Constitucional e por isso também a necessidade de encontrar critérios que sejam critérios o mais objetivos possíveis para que eles sejam utilizados pelo Tribunal Constitucional. E aí tenho de admitir, não é uma crítica, é uma observação de facto, tenho de admitir que nem sempre o Tribunal Constitucional tem sido suficientemente preciso na comunicação de quais é que são os critérios que devem ser empregues para a aplicação de princípios, como são o princípio da proibição do excesso, o princípio da igualdade, o princípio da proteção da confiança, ultimamente também o princípio da razoabilidade, esse então aí completamente impenetrável, não tem sido. E, portanto, é necessário também trabalhar aí nesse caminho. Portanto, resposta não apenas à senhora deputada Cláudia Santos, mas também a outros senhores deputados que referiram o tema do formalismo, o senhor deputado António Filipe também, penso que outro senhor deputado também. Sim, a resposta é tentar encontrar aqui um equilíbrio. Utilização adequada dos instrumentos antiformalistas, de razoabilidade aqui no sentido mais amplo do que aquele que eu referi há pouco, mas também de fixação de critérios para a sua aplicação. O Sr. Deputado Fernando Negrão fez aqui várias referências, agradeço-lhe ter lembrado do papel que tive da nova política de combate à toxicodependência, vulgo lei da droga. Para ser justo, deveria dizer que há aqui nesta sala alguém que teve um papel mais importante, foi ali a senhora deputada Elsa Paes, porque na altura eu tive o papel, enquanto membro do Governo, a preparar a legislação, mas depois a concretização da lei, que foi dificílima, porque esbarrou com imensas convenções sociais, como ali a senhora deputada Elsa Paes e outros
excelentes técnicos, designadamente João Golão e outros, não consigo dizê-los aqui todos, que tiveram um papel essencial para fazer uma política que, de facto, e às vezes já tenho assistido a isso, até anonimamente, sem participar na discussão, é uma política que é hoje vista no mundo inteiro como um contributo muito positivo da parte de Portugal para essa área difícil. Mas, Sr. Deputado Fernando Negrão, queria pedir-lhe que me autorizasse a lembrar aqui uma outra área onde eu sinto que também tive um papel positivo enquanto membro dos governos do engenheiro António Guterres, que foi na área da igualdade. Eu também tive essa pasta na altura, durante certo período, e fui, aliás, responsável por propostas ao nível da introdução das políticas de cotas para aumentar, melhorar a participação do sexo menos representado na política. E, portanto, compreenderá que eu subscreva integralmente aquilo que disse em relação à necessidade de criar mecanismos para que essa representação acompanhe o que já está a suceder em alguns níveis, designadamente aqui nesta Casa, acompanho também para outros níveis mais impenetráveis, ou que têm estado mais impenetráveis à representação igualitária dos sexos. Portanto, subscrevo o que disse e também aquilo que for dito por outras senhoras deputadas, designadamente a senhora deputada Inês Sousa Real, a senhora deputada Joacine Moreira, acompanho isso que disseram, subscrevo. É claro que um juiz do Tribunal Constitucional não tem grandes instrumentos para introduzir alterações, designadamente ao nível legislativo, nisso, mas pelo menos haverá simpatia se eu lá chegar. Em relação à questão que disse sobre as circunstâncias da saída da senhora doutora Clara Sotomayor do Tribunal Constitucional, eu aqui tentarei ser parcimonioso, porque compreenderá que não devo, penso eu, estar a fazer grandes comentários em relação a algo que ocorreu dentro do Tribunal Constitucional, em que eu não participei, onde estiveram envolvidas pessoas que eventualmente eu irei encontrar daqui a algum tempo. Portanto, não posso deixar aqui nenhuma observação que seja entendida como uma crítica já dirigida para o interior do Tribunal Constitucional, mas penso que posso ir até ao ponto de dizer que estou de acordo com a apreciação que fez. Não suscita nenhuma observação, creio que tem razão naquilo que disse. Em relação à questão da isenção dos juízes do Tribunal Constitucional, e designadamente se eu próprio acho que conseguirei fazer um mandato isento, também foi uma questão colocada por outros senhores deputados, designadamente do Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado, eu não queria deixar aqui afirmações demasiado tumultuantes, assim, demasiado bombásticas, mas eu andei 40 anos a preparar-me para ser juiz do Tribunal Constitucional. E ser juiz do Tribunal Constitucional é um bocadinho diferente do que exercer funções políticas. No exercício de funções políticas, certamente que nós defendemos um posicionamento, faz parte disso, da nossa postura. Ser juiz do Tribunal Constitucional é defender a Constituição, na objetividade que ela tem. E, portanto, nem me passaria nunca pela cabeça que, enquanto juiz do Tribunal Constitucional, que os critérios que viessem a presidir a qualquer tipo de posicionamento que venha a tomar sejam critérios que não os critérios objetivos que resultam da Constituição. Porque, então, não iria para lá, continuaria a exercer funções políticas. Penso que era mais fácil do que estar a ir para o Tribunal Constitucional. Portanto, isenção e possibilidade de exercer com isenção, sim, senhor deputado, sim, senhores deputados, estou preparado para isso. E também não fujo à pergunta de processos que possam chegar, enfim, perdoem-me se não vá aqui tomar posição sobre as grandes temáticas que estão a passar por esta Assembleia, vários senhores deputados referiram, o Sr. Deputado Telmo Correia já aqui não está, o Sr. Deputado Inês Sousa Real. Há, obviamente, questões que estão a passar nesta altura por esta Assembleia, que são importantes, eventualmente chegarão ao Tribunal Constitucional, mas sobre isso eu manteria aquilo que é uma cultura dos juízes do Tribunal Constitucional e que também deve ser dos candidatos do Tribunal Constitucional, que é não discutirem em público os posicionamentos que tomam ou que tomarão a propósito de qualquer temática. Mas em relação, o Sr. Deputado fez uma pergunta muito concreta em relação ao processo da Operação Marquês. Não fugirei
a isso para que não fique nenhuma ambiguidade. Sr. Deputado, eu não tenho nenhuma relação com o processo da Operação Marquês. Não tive intervenção processual, nem como advogado, nem como testemunha, nem como inquirido, de nada. Conheço da Operação Marquês um dos arguidos, com quem não falo há anos. Não tenho sequer a certeza que alguma vez chegue ao Tribunal Constitucional, porque, como o Sr. Deputado sabe, o que pode chegar ao Tribunal Constitucional não é saber se as pessoas foram bem condenadas ou mal condenadas, e se foi feita uma boa aplicação da lei ou não. O que chega ao Tribunal Constitucional é uma questão de constitucionalidade. Só. De constitucionalidade de normas jurídicas, aplicadas num determinado ou desaplicadas num determinado processo. E, portanto, se isso alguma vez acontecer, chegar ao Tribunal Constitucional, o que não sei se vai suceder, uma questão de constitucionalidade, para já devo dizer que as questões de constitucionalidade incidentes sobre matérias penais e de processo penal estão mais que estudadas pelo Tribunal Constitucional. É hoje muito difícil tomar qualquer tipo de posição do Tribunal Constitucional que fuja a jurisprudência consolidada há anos. Mas se lá chegar, será visto com toda a isenção. E se chegar, quer dizer, se lá chegar e se passar pela minha frente, porque também, como sabe, as questões de fiscalização concreta são julgadas por uma das secções e pode acontecer que seja a secção em que eu eventualmente possa vir a estar. Portanto, senhor Deputado, processo da Operação Marquês completamente tranquilo, não há nada em relação ao processo da Operação, nem sequer existem razões para me declarar impedido. Poderiam existir, e também está previsto na lei que isso possa suceder, mas nem sequer existem essas razões, porque eu não tenho nada, há mesmo aqueles pormenores que por vezes surgem de que alguém foi noticiado na comunicação social, que apareceu numa escuta, em relação a mim, nem sequer isso alguma vez sucedeu. Nunca apareceu o meu nome no processo chamado da Operação Marquês. Portanto, Sr. Deputado, completamente tranquilo em relação a isso e não fujo a essa questão. Tal como também não irei fugir a questões suscitadas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, que as coloca aqui com elegância e agradeço-lhe a forma leal e elegante que o fez e procurarei também responder com lealdade e com elegância. Outras que houve, talvez não suscitassem esse espírito, mas eu creio que o Sr. Deputado José Manuel Pureza, por quem tenho muito apreço, merece também ser respondido com toda a lealdade e com toda a fortalidade também. Provedor do trabalhador temporário, que era a designação. O Sr. Deputado, utilizando o jargão já clássico do Bloco de Esquerda, diz que é provedor das empresas de trabalho temporário. Enfim, não é completamente inverídico, porque de facto eram as empresas, a Associação das Empresas de Trabalho Temporário, que pagavam esse serviço. Portanto, não é completamente inverídico. Mas a função, Sr. Deputado, era de provedor do trabalhador temporário e da ética empresarial. Essa era a designação e esse foi o serviço que o meu escritório de advogados prestou à Associação Empresarial. O escritório de advogados, um conjunto de juristas e não juristas, em que eu era o rosto. Era um serviço prestado, é um cliente, foi um cliente do meu escritório. E enquanto tal, Sr. Deputado, aquilo que nós fizemos foi essencialmente duas coisas. Primeiro, prestar informação. E o Sr. Deputado conhecerá também, como eu, que este setor do trabalho temporário é um setor onde há muitos jovens, normalmente pouco informados em relação à legislação laboral. E o provedor do trabalhador temporário ocupou, enquanto existiu, porque já desapareceu há uns anos atrás, com pena minha, a Associação decidiu terminá-lo, foi uma iniciativa da Associação, não foi minha, tenho pena que o tenha feito, exerci com muito orgulho essa função, mas o provedor do trabalhador temporário cumpria um serviço que é um serviço público de prestar informação aos trabalhadores temporários que a pediam. E com essa informação iam lidar com as empresas, respectivas empresas, quando não pediam mais nada de nós, iam lidar tentando fazer valer os seus direitos. Segundo serviço, ou segunda questão que nós cumpríamos no contexto desta função, era procurar mediar pequenos litígios que surgiam entre as empresas de trabalho temporário, ou alguma empresa de trabalho temporário e os trabalhadores temporários. E aí, Sr. Deputado, tenho muito orgulho do que nós fazíamos. Porque ninguém mais fazia aquilo que nós fazíamos. E sabe o que era, Sr. Deputado? Era a trabalhadores que às vezes tinham questões, porque o trabalho temporário, o verdadeiro trabalho temporário, é um trabalho de pessoas que prestam serviço uma semana, 3 dias, 10 dias. Portanto, estão sempre em conta pequenas coisas. Pois há o falso trabalho temporário,
que o Sr. Deputado combate, e eu também combati, que é outro. Mas o verdadeiro trabalho temporário é este. Há um trabalhador que adoece no supermercado e a empresa de trabalho temporário fornece um trabalhador, pode substituir durante 3 dias, 4 dias, enquanto estiver doente. Portanto, estão sempre em causa pequenas coisas. E às vezes há enganos nos cálculos. Quando o trabalhador deixa, há enganos, 10 euros, 15 euros, 20 euros, que são às vezes coisas importantes para o trabalhador, mas em que o trabalhador nunca perderia 1 minuto a ir ter com o advogado a pedir-lhe conselho, ou ir ao tribunal a pedir justiça. E, portanto, muitas vezes aconteceu que nós, como a nossa equipa, a minha equipa, como provedor de trabalhador temporário, andava horas e horas a batalhar com o trabalhador para tentar obter coisas que ele nunca conseguiria de outra forma, que era obter que a empresa reconhecesse que nos cálculos finais se tinha ganhado em 12 euros, em 15. E nós dedicávamos horas a isso, porque todos os processos eram importantes para nós. Senhor Deputado, era isso que nós fazíamos, nós não fazíamos mais nada sem ser isto. E apoiámos centenas, mais de 1000 trabalhadores nestas várias funções. Senhor Deputado, o Bloco de Esquerda entende que isso é um fator que me desqualifica para o exercício destas funções, a que me candidato agora, pois, Sr. Deputado, eu acho que é completamente ao contrário. Eu acho que nós prestamos aí um serviço que é um serviço público, um serviço que eu tenho pena que tenha desaparecido. Agora, em relação a questões que depois colocou, as matérias juros laborais, enfim, eu, quanto provedor de trabalhador temporário, se o Sr. Deputado não ler apenas o portal da Esquerda Net, mas ler as minhas intervenções e as minhas coisas, verificará que fiz imensas intervenções a defender os direitos das pessoas e dos trabalhadores. Estão públicas e são acessíveis, não através do Esquerda Net, mas noutros canais igualmente idóneos. O Sr. Deputado António Filipe colocou várias questões, falou também da participação na lei da droga, onde, aliás, o Partido Comunista Português teve também um papel essencialíssimo, até porque, como se sabe, quando isto foi feito, o Partido Socialista não tinha sequer, o governo do Partido Socialista não tinha sequer maioria nesta Assembleia, e falou da questão do recurso de amparo, falou da questão do antiformalismo. Já o disse, prefiro uma perspectiva de aplicação não formalista do direito, não simplesmente dedutivista do direito. Portanto, aí temos certamente muitos pontos de encontro. Enfim, não está aqui já o Sr. Deputado Telmo Correia, mas, enfim, falou aqui de alguns temas que estão no Tribunal, ou que poderão vir a estar no Tribunal Constitucional, não vou pronunciar-me sobre eles. Enfim, como cidadão, também não será difícil de saber quais é que são as minhas opiniões sobre isso, porque já as expressei noutros, como cidadão, não como constitucionalista ou como cultor do direito constitucional, já me expressei. Mas queria aqui apenas dizer, ele já não está presente, que sinto imenso alívio por, ainda desta vez, não ter havido ninguém que me tenha vindo dizer a nota que me deu foi injusta. Pronto, já terá sido um ganho de causa hoje. Senhora Deputada Inês Sousa Real falou das questões do género, já me pronunciei sobre isso, creio que facilmente partilharemos posições em relação a esse tema. E depois falou de uma questão que me parece relevante, que é de saber se não deveria haver um período de nojo que, digamos, de alguma forma criasse algum biombo que evitasse a passagem direta entre pessoas da política para o Tribunal Constitucional e vice-versa. É um tema que, naturalmente, é discutível, como é óbvio. Queria chamar a atenção, Sra. Deputada, que, se isso vier a suceder comigo, não será o primeiro caso. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o sétimo. Já houve vários casos. Eu só de memória estive aqui a tentar recordar-me. Luís Nunes de Almeida, Vital Moreira, Jorge Campines, António Vitorino, Maria da Assunção Esteves, Paulo Mota Pinto, Costa Andrade, Cláudio Monteiro. Alguns destes nomes reconhecerá até como presidentes atual ou anteriores do Tribunal Constitucional ou vice-presidentes.
que passaram pela política e depois foram para o Tribunal Constitucional, ou passaram pelo Tribunal Constitucional e depois foram para a política. Houve estes dois trajetos. E a senhora deputada, não é por ser, digamos, amigo ou muito próximo de muitas das pessoas que estão aqui nesta lista, mas devo dizer que todos eles prestigiaram o Tribunal Constitucional. Alguns chegaram a presidente do Tribunal Constitucional, já mencionei, Luís Nunes Almeida e Costa Andrade. Outros, não tendo chegado a presidente, deixaram a sua marca na jurisprudência do Tribunal Constitucional. E já com esta referência, faço, por exemplo, uma ligação àquilo que a senhora deputada Joacine Moreira diz em relação à existência de mulheres que poderão seguramente exercer muito bem esta função. Sim, é verdade, e algumas até já o exerceram exemplarmente. Recordo-me designadamente de Maria Lúcia Amaral, que Magalhães Colasso na Comissão Constitucional, antes do Tribunal Constitucional, que deixaram a sua marca na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Maria Lúcia Amaral é um caso muito específico e muitos destes que estão aqui nesta lista também são casos evidentes. Portanto, a questão da porta giratória, eu compreendo a questão, mas acho que os exemplos que existem, que não é apenas um ou dois, são muitos, os exemplos que existem não demonstraram até agora que houvesse qualquer inconveniência para o prestígio, para o funcionamento, para a dignidade, para a isenção do Tribunal Constitucional, adveniente da circunstância das pessoas já terem desempenhado cargos ou funções políticas. Os senhores deputados também, enfim, não sei se... a questão do Sr. Deputado André Ventura suscitou também a questão de eu ter sido porta-voz do Partido Socialista em 2005. Não, do Governo não. Eu não fui eu fui membro do Governo do Engenheiro António Guterres, dos dois governos do Engenheiro António Guterres, de 1995 a 2002. E nessa altura, como Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. E nessa altura fui, de facto, porta-voz do Governo, durante vários anos. Mas depois, em 2005 a 2009, não fui porta-voz do Governo, fui porta-voz do Partido Socialista. Enfim, numa altura em que o Partido Socialista estava muitíssimo mobilizado, e aliás a própria sociedade, uma vez, como sabe, foi a única vez que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta, foi nessa ocasião. Tive muita honra em fazer essas funções, mas depois deixei de as exercer e, portanto, a partir de certa altura, a minha perspectiva mudou um bocadinho. A partir do momento em que comuniquei à direção da bancada do meu partido que iria concluir o meu doutoramento, em 2012, digamos que o chip mudou-se um bocadinho. Fui porta-voz do Partido Socialista há 15 anos, mas já não sou porta-voz do Partido Socialista há muitos anos, Sr. Deputado. E não serei certamente porta-voz de ninguém, nenhum partido político, se for eleito para o Tribunal Constitucional. Tenho um conjunto vasto de pensamento sobre questões constitucionais que é suficiente para exercer as funções de juiz sem ter de recorrer a nenhum outro contributo exterior. A filiação em qualquer tipo de organização, designadamente as chamadas organizações secretas ou discretas. A minha resposta aí é a remissão para a lei. Essas organizações são todas associações, são todas entidades que têm um determinado estatuto. E, portanto, de acordo com aquilo que está previsto na lei, quem pertencer a elas deve fazer o devido registro. Obrigado. Eu, pelas minhas anotações, penso que todos os pontos colocados pelos senhores deputados foram abordados, quer por um, quer por outro dos candidatos. Resta-me agradecer a presença, quer ao professor Vitalino Canas, quer ao juiz conselheiro Clemente Lima, e a audição parlamentar está realizada, foi gravada e, portanto, está disponível para todos os senhores deputados antes da escolha eleitoral que vão ser chamados a fazer na próxima sexta-feira. Eu, apenas a título pessoal, até no caso do juiz conselheiro Clemente Lima, pelo percurso académico na altura que tivemos em conjunto
em que criámos laços de amizade, não posso deixar de desejar-lhe muito boa sorte nas funções que eu pessoalmente espero que venha a assumir. E relativamente ao professor Vitalino Canas, não pelo percurso académico, mas, digamos assim, pelo percurso parlamentar que tivemos a oportunidade, num ou noutro momento, de fazer os dois, aprendi a considerar e a respeitar as suas opiniões e, acima de tudo, a sua seriedade intelectual. E, portanto, do meu ponto de vista também, desejo não só que eventualmente possa merecer a confiança de todos os deputados desta Câmara, como também que possa depois ter alguma realização pessoal nas funções de Tribunal Constitucional, de juiz de Tribunal Constitucional, para as quais, como o próprio aqui referiu, sei que tem uma ambição legítima e perfeitamente compreensível, e eu diria que aceitável pelo seu percurso académico e de vida que teve até ao momento. Termina aqui esta audição, nós temos mais pontos na nossa agenda e, portanto, não interrupção dos trabalhos, mas pedia apenas a vossa compreensão por 1 ou 2 minutos para nos podermos despedir condignamente dos dois candidatos e depois prosseguimos os nossos trabalhos.